Uma coisa ninguém pode negar: do mesmo jeito que Drácula e Frankenstein marcaram o mundo da literatura no mundo inteiro, Fred e Jason fizeram a mesma coisa, só que nas telas do cinema. Freddy Krueger ele foi interpretado por Robert Englund e ele é o protagonista de uma franquia de filmes chamada A Hora do Pesadelo, ou do inglês A Nightmare on Elm Street. Quando a gente fala sobre o surgimento do Freddy Krueger nas telas do cinema, a gente não está pronto para lidar com o quão diferente ele foi de um personagem daquilo que o público estava costumeiramente acostumado. O público não estava acostumado com um dos maiores serial killers que aparecem nas telas do cinema, porque ele era completamente mutilado, frenético, alegremente sádico e completamente, assassino. Ele era extremamente visceral e as pessoas não estavam preparadas para esse tipo de filme na época, porque ele foi um personagem diferente do convencional para todos os filmes de slasher que já tinham saído até 1984, quando foi lançado o primeiro filme da franquia A Hora do Pesadelo. Mas no meio de tantos filmes e livros sobre o Freddy Krueger, a gente acaba se esquecendo das perguntas principais sobre esse personagem, como por exemplo, de onde ele surgiu, quem ele é de verdade, por que ele é tão furioso do jeito que ele é, por que ele persegue crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, de onde surgiu toda essa raiva que tem nele, e por que ele, ao invés de segurar uma faca, uma arma, igual a maioria dos vilões de slasher que a gente tem, ele tem as garras. O que isso faz parte do personagem dele, o que isso tem a ver com o personagem dele. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o homem cheio de queimaduras de terceiro grau, completamente assassino e louco do Freddy Krueger. Então vem comigo pra gente descobrir mais um pouquinho da história dele. A gente vai narrar aqui agora, desde o nascimento do Fred até o conflito final dele com o Jason, também um outro vilão famosíssimo das telas do cinema. O nascimento do Fred já tinha tudo para mostrar que a vida dele não daria muito certo. O nome dele completo sendo Freddy Charles Krueger. Ele é filho da Amanda Krueger, como é relatado no quinto A Hora do Pesadelo, que conta mais ou menos como é que funcionou esse nascimento dele. E a Amanda, na verdade, ela era uma irmã, mais conhecida como Irmã Helena. Ela era uma irmã, ela vivia dentro de um hospital psiquiátrico, e nesse hospital psiquiátrico tinham diversos guardas, e ela vivia lá nesse hospital psiquiátrico, ela estava convivendo com esses doentes, eles eram doentes de várias doenças diferentes, eles estavam internados no hospital psiquiátrico, e os guardas, eles cuidavam, era um hospital de segurança máxima, só que os guardas, eles deixavam o hospital sem supervisão na época dos feriados, o que é rotineiro, normal, eles saem para curtir com as famílias, e o hospital fica sem nenhum tipo de controle. E num desses feriados, os guardas saíram e a irmã ficou presa lá dentro. A Amanda Krueger ficou presa dentro do hospital junto com todos os outros doentes. Teve toda uma confusão, eles se soltaram e ela acabou sendo atacada por esses doentes numa das cenas mais complicadas, mais horrendas do cinema, de você imaginar. E assim que ela ficou grávida do Freddy Krueger, e ela, por ser uma serva de Deus, ela não quis abortar o Fred, então ele nasceu. E assim o apelido dele virou o filho bastardo de 100 maníacos. E ele nasceu e ela botou ele para adoção e continuou a vida dela como uma freira. Essa parte é importante, mais pra frente ele foi colocado para adoção e a vida dele não deu certo de novo porque ele foi adotado por um homem chamado Sr. Underwood, que ele era alcoólatra. Compreensivelmente, Fred era uma criança problemática numa vida mais problemática ainda. Ele sofria diversos abusos físicos e psicológicos do seu pai, que era um alcoólatra, que acabava passando o tempo dele se divertindo, batendo no filho. Então ele acabava descontando tudo isso, dando pequenos sinais de que ele seria um psicopata mais pra frente, como um serial killer, como por exemplo, ele matava animaizinhos da classe, como por exemplo, ele matou um hamster, e ele se cortava com navalhas. Então assim ele já estava dando sinais de que ele não estava muito bem da cabeça, mas ele também sofria bullying por conta que no colégio as crianças ficaram sabendo da situação do nascimento dele, ele sofria muito bullying, sendo chamado de bastardo e de muitos outros nomes, e o Fred ele poderia ter usado a vida triste que ele teve. Seria muito legal eu vir aqui falar pra vocês que ele usou a vida triste que ele teve pra mudar a realidade dos outros. Ele estudou e virou uma pessoa estudada da mente humana, foi ser muito feliz com uma família, mas não foi bem isso que aconteceu, obviamente. Ele acabou tendo um surto um dia, não aguentando mais o abuso sofrido pelo seu pai adotivo, então ele acabou matando o seu pai adotivo, e mesmo que com uma vida tão difícil, tão complicado de dizer onde exatamente ele começou a dar errado, a gente pode dizer que foi mais ou menos aí que o Fred sanguinário que a gente conhece nasceu.
Os eventos da vida adulta do Fred já são mais complicados de serem explicados, porque não foi dito se ele sofreu exatamente algum tipo de punição pelo que ele fez com o pai adotivo dele, mas sabe-se que ele cresceu para se tornar um adulto que estava vivendo uma bela vida, estava no caminho de uma vida amorosa feliz, porque ele se casou com uma mulher chamada Loretta e eles tiveram uma filha chamada Catherine. E eles viviam uma vida feliz, em família, uma vida campestre, só que embaixo de toda essa aparência de um pai de família perfeito, que os outros olhavam assim de fora, ele parecia uma família normal. Mas abaixo da superfície, o Fred continuava com seus hobbies assassinos, ele tinha como se fosse um porão na casa dele, uma caverninha ali onde ele escondia recortes de jornais que falavam sobre assassinatos de crianças em Springwood, em Ohio, que na verdade quem fazia era ele mesmo. Ele guardava certos troféus para se lembrar das suas vítimas e ele escondia tudo isso da sua mulher, a Loretta. Mas a gente sabe que a fundação de um casamento é sempre a verdade, nunca a mentira, e a mulher dele ia ficar sabendo uma hora. Então foi o que aconteceu. A mulher dele ficou sabendo, ela encontrou esse esconderijo dele, onde ele guardava todas essas fotos, troféus, imagens, jornais, e ela logo juntou os pontos e percebeu que o marido dela era o famoso Springwood Slasher, o homem que saía matando diversas crianças e que ainda não tinha sido descoberto. O Fred chegou bem na hora, eles tiveram uma discussão e ele achou que a única solução seria matar ela, então ele matou ela na frente da filha. Só que dessa vez ele não ficou impune, ele foi preso pelo assassinato de mais de 20 crianças de Springwood e a filha dele, a Catherine, acabou sendo enviada para um lar adotivo. Logo depois que Fred foi descoberto ser o verdadeiro assassino de todas essas crianças, teve um julgamento, mas no julgamento a gente sabe que nem sempre na vida real os julgamentos acontecem como eles têm de ser, e na ficção não seria diferente. O julgamento de Fred foi uma completa baderna, ele tinha muitas provas contundentes de que tinha sido realmente ele que fez os assassinatos, estava tudo apontando para ele. Ele não tinha nenhuma forma de defesa, então ele estava todo mundo com certeza de que realmente tinha sido ele que tinha matado todas as crianças, não tinha nenhuma prova que dissesse o contrário. Mas, assim como na vida real, nem sempre a justiça é verdadeiramente justa. E foi o que aconteceu. Por conta de uma assinatura mal colocada de um juiz que estava embriagado no dia, o Fred foi liberto e pôde ir para casa, mesmo após ter matado mais de 2 dúzias de crianças. E é óbvio que os pais dessas crianças e toda uma cidade que prezava pelos seus mais jovens, pelos seus pupilos, eles não iam deixar o Fred, que era claramente culpado, sair andando pela porta do tribunal. Então, o que eles fizeram foi uma cena digna, muito parecida com a invasão do castelo no livro Frankenstein. Acontece a mesma coisa. Os pais dessas crianças e toda a cidade se reúnem para lincharem o Fred. Ele tá na casa dele e eles jogam gasolina na casa, jogam gasolina no Fred e jogam fogo na casa. Então eles ficam lá assistindo enquanto o Fred morre e queima, por isso que ele é todo queimado, cheio dessas queimaduras de 3º grau. Mas enquanto ele tá lá sofrendo, queimando, ele acaba tendo contato com o que eles chamam de Dream Demons, demônios dos sonhos, que vieram falar com ele dizendo que ele podia continuar o reinado dele de terror e de assassinatos por um tempo indefinido, desde que ele fizesse um pacto com esses demônios dos sonhos. Graças a essa união do Fred com os demônios dos sonhos, ele acabou sendo dotado de diversas habilidades sobrenaturais. Ele tinha total controle sobre o mundo do subconsciente humano, sobre o mundo dos sonhos. Ele tinha total controle do que ele fazia dentro desses sonhos. Ele tinha o poder de mover objetos telepaticamente, criar formas imaginárias, e tudo que ele fizesse com suas vítimas no sonho iria acontecer na vida real. Ele podia fazer qualquer coisa, ele podia criar objetos, destruir objetos, criar realidades, mudar completamente a cabeça dessa pessoa enquanto ela estivesse sonhando. Mas tem um pequeno detalhe. Para todos esses poderes dele poderem funcionar, as pessoas precisam acreditar nele na vida real. A partir do momento que ele é esquecido, os poderes dele não funcionam mais, ele não tem mais esse controle sobre o mundo dos sonhos. E aquela história, é bem complicado para as pessoas do mundo real resolverem os crimes que o Fred do mundo dos sonhos realiza, porque tudo que ele faz no mundo dos sonhos acontece na vida real, certo? Então, se ele te matasse no mundo dos sonhos, seus pais só iam encontrar você tipo, na sua cama, todo morto, e não ia ter explicação nenhuma. É um trabalheiro pros detetives, pra galera que limpa, pros pais, porque ninguém nunca entende, e ele foca justamente em crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, por conta de toda essa raiva que ele teve porque ele não considerou justo ele ter sido julgado pela morte daquelas crianças. Ele achou que não era pra ter sido, e todo o reinado dele na Terra acabou por causa disso, também por conta do bullying que ele sofria quando ele era criança. Então ele acha que essa galera é a culpada de ele ser como ele é hoje em dia. E agora falando um pouco sobre as fraquezas do Fred, é um pouco complicado ser, mesmo que ele tenha feito todo esse pacto aí com os demônios dos sonhos, é complicado
a forma do qual os poderes dele funcionam. Porque, como eu disse, as pessoas precisam acreditar nele para que ele realmente exista, mas não precisam só acreditar. Ele se fortifica graças ao medo que as crianças e que os adolescentes têm dele. Então é por isso que ele também foca muito nesse público, porque é o público que é mais fácil de ficar com medo de um cara como ele. Adultos, na maioria das vezes, não vão dar bola se ouvir esse tipo de lenda, ao contrário de adolescente, que vai fazer questão de ir atrás para descobrir se é verdade mesmo. E também que o poder dele é limitado ao mundo dos sonhos, e limitado, na maioria das vezes, à cidade de Springwood, tirando interferências externas que às vezes conseguem levar ele pra fora. Sem contar que ele literalmente só vive dentro do mundo dos sonhos, porque se ele sair do mundo dos sonhos e vir pro mundo real, pro mundo nosso aqui, de carne e osso, ele fica completamente suscetível a diversos ataques, ele fica suscetível à morte, como por exemplo no 6º filme da franquia, que é A Morte de Fred. Eu não preciso falar muito, né? É A Morte de Fred, A Hora do Pesadelo, A Morte de Fred. E ele morre nesse filme porque a filha dele, a Catherine, traz ele de volta e termina de matar ele pra sempre. Eu poderia botar uma aviso de spoiler? Poderia, mas o nome do filme é A Morte de Fred. Óbvio que ele morre. Mas então, quando realmente o Fred vira esse pesadelo ambulante que a gente conhece nos filmes, 13 anos depois do seu pacto com os demônios dos sonhos, ele vem pra aterrorizar os nossos adolescentes ali, a nossa heroína Nancy Thompson, no primeiro A Hora do Pesadelo, em 1984. Nos adolescentes a gente tem a Tina, o Rod, o Glenn e a Nancy. E ali a gente vê o Fred completamente obcecado perseguindo esses adolescentes. Primeiro ele mata a Tina, que ela teve... A gente sabe muito bem o que acontece com adolescentes que escolhem namorar em filmes de terror. São os primeiros a ir, e esse foi o erro da Tina. Logo depois ele mata o Rod, namorado da Tina. E logo depois ele mata o Glenn, namorado da Nancy. E logo depois ele tentaria matar a Nancy, mas a Nancy é a nossa heroína. Sempre tem que ter aquela final girl do filme de terror, né? Aquela menina final. A menina que não morre de jeito nenhum, porque ela é mais santinha, mais pura, então ela fica viva. A Nancy fica viva, a nossa heroína dos filmes. E ali a gente tem o nosso primeiro A Hora do Pesadelo, que marcou completamente o cinema de Hollywood, e ele abriu caminhos para diversos outros filmes de terror que vêm depois. Ele é considerado um dos melhores filmes de terror que existe, e o melhor da franquia até hoje, independentemente da quantidade absurda de sequência que exista. Falando agora um pouquinho sobre o segundo filme, A Vingança de Fred, ele é completamente diferente dos outros filmes da franquia e dá pra se entender o porquê. Esse segundo filme, se você achou o final do primeiro esquisito, então você não vai gostar nem um pouco do segundo, porque ele parece muito perdido. Ele ignora completamente as regras do primeiro filme, A Hora do Pesadelo, e ele inventa regras novas. Aqui, por exemplo, no primeiro filme a gente sabe como é que funcionava pro Fred aparecer. Ele aparecia dentro do seu sonho somente, e ele tinha poderes somente dentro do seu sonho. Aqui, na verdade, ele possui o Jesse, que é um adolescente que se mudou pra casa da Nancy Thompson lá do primeiro filme, é sobrevivente, e ele acha que tá tudo bem, tá tudo certo, ele vê o Fred, mas ele não acha que é real, ele acha que ele tá biruta. Até que ele e a amiga dele encontram o antigo diário da Nancy, e ele percebe toda a situação que ele tá metido no meio. Então ele percebe, o Fred é meio um problema sério, hein? Mas esse segundo filme, ele é bem aleatório, porque em nenhum momento no primeiro filme foi falado que o Fred podia possuir as pessoas igual ele faz nesse filme. Ele possui o Jesse e não afeta ele nos sonhos dele. Ele não sofre o risco de morrer, igual a Nancy e os amigos dela sofreram e morreram, né, no primeiro filme. Então aqui ele ignora completamente as regras do primeiro, e muita gente se pergunta por que ele é assim. A verdade é que o diretor, ele não queria fazer uma continuação, ele tinha deixado bem claro. Ele queria fazer somente um filme. E o que rolou? Forçaram ele a fazer um segundo filme porque deu muita grana. Então ele falou, quer saber, eu vou fazer um segundo filme que vai ser uma porcaria, ninguém vai querer continuação. Ledo engano, quiseram mais 5, 7 continuações, ele teve que continuar fazendo, depois ele pulou do barco e a franquia continuou sem ele. Mas aqui ele fez, do jeito que ficou, sabe, só pra falar, olha aí, eu fiz, vocês não me peçam mais pra fazer nada, hein? Continuaram pedindo. E, assim, ele é considerado um clássico de terror, mas não clássico de ser bom. Um clássico de ser é o segundo filme da Hora do Pesadelo, né, bem velho. Ele é meio indie, assim, meio cult, sabe? Ninguém liga muito pra ele, mas ele tá lá. Se for fazer uma maratona, ele tá lá, você tem que assistir. No terceiro filme, Fred e o Guerreiro dos Sonhos, a gente vê a Nancy, personagem lá do primeiro filme, sobrevivente. Ela é tipo uma psicóloga de sonhos, ela é especialista em sonhos, ela trabalha no hospital psiquiátrico. E lá ela cuida de Springwood, lá ela cuida de diversos adolescentes que têm algum tipo de doença psicológica, porque eles veem o Fred, então ela tá cuidando deles para controlar o Fred. Mas quando um dos seus pacientes desaparece, ela começa numa grande investigação, numa batalha contra o Fred para poder acabar com esse mal para sempre. Esse filme, na verdade, é considerado muito bom. Ele é considerado um filme de alto calibre, o último que realmente presta de toda a franquia. A gente tem o primeiro e o terceiro, o segundo a galera ignora.
que são assim os melhores da franquia, o último que prestou antes do derradeiro final. E esse filme ele volta com as regras lá do primeiro filme, ele traz de volta todos os personagens ali do jeito que a gente gosta e ele se afasta do humor. Porque tanto o primeiro quanto o segundo filme, o segundo principalmente, ele foca muito no humor, em transformar o Fred numa criatura caricata, sendo de que ele não foi feito para ser caricato. No primeiro filme ele não é caricato. Ele foi feito para ser um personagem assustador e não para ficar fazendo piadinha. E então no terceiro ele se afasta novamente dessa ideia de piadinha, ele vira realmente um personagem assustador. Aqui a gente tem a volta da Amanda Kruger, o espírito, no caso, da mãe do Fred, que ele meio que nunca descansou, porque ela nunca se perdoou de ter tido um filho como o Fred era, então ela volta ali em forma de espírito, de alma, pra controlar o Fred, porque os poderes dela são os únicos que batem com os poderes dele, ele tem muito medo dela, então rola esse embate aí, e ela ajuda a Nancy e os outros personagens do filme a acabarem com o Fred, e é muito bom, os fãs gostam muito desse terceiro filme. Em A Hora do Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos, a gente vê o Fred retornando em busca de mais vítimas, porque ele matou todo mundo que tinha pra matar na rua Elm Street, né, na Elm, então ele precisava de mais gente pra matar, então ele usa o poder de uma jovem chamada Alice pra ir atrás de mais gente pra matar. Esse filme ele é legalzinho, ele divide bastante opiniões, assim, tem gente que odeia, tem gente que gosta até que bastante, só que assim, aqui a gente já vê, pra todo mundo concorda nisso, que a gente vê um enfraquecimento da franquia. Aqui foi quando, pessoal, tirando o 2 deu errado, mas a galera, como o 3 ficou bom, a galera pensou, agora vai ficar bom de novo. O 4 a gente já vê realmente que a franquia tá perdendo o jeito de funcionar. As regras já não são as mesmas, aqui o elenco é todo muito fraco, tirando o Howard England, que é quem faz o Fred de verdade, ele tem um profissionalismo gigantesco, o resto é muito amador. É um bando de adolescente que começou agora, é normal, é meio amador. A trilha sonora não é tão boa quanto as primeiras, os efeitos não são tão bons, o roteiro meio porco, vai começando a ficar ruim, e aqui eles começam o grande erro da franquia, que é transformar o Fred numa grande caricatura. Ele vira um personagemzinho que mata gente e é palhaço aos finais de semana. É meio, sabe, ele fica fazendo piadinha, e é meio, você assiste, não dá um pouco de vergonha ali quando você assiste. Talvez na época fizesse um pouco mais de sentido, mas é muito triste porque era uma franquia que tinha tudo pra dar certo. Em A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred, a gente tem a Alice lá do quarto filme, tá viva nesse, vai acompanhando, ela é sobrevivente igual a Nancy. Ela tá viva nesse filme, ela acha que o Fred foi embora pra sempre, que ela vai viver feliz pra sempre com o marido dela, o Dan, mas não é isso que acontece, porque ela descobre que ela tá grávida. O que acontece quando você tá grávida? Ela tá tentando proteger o bebezinho dela do Fred, que tá querendo vir pra possuir o bebê dela, ou seja, que eles voltaram com esse papo de possuir, que não era pra ter, que ele não possuía ninguém no primeiro filme. Novamente esqueceram as regras desse filme aqui. Os efeitos, é muito porquinho. Mas isso é muito normal em filme de terror, assim, que tem uma franquia grande. Principalmente em slasher. Em slasher tem sempre esse erro, porque o que acontece? No primeiro filme eles têm um orçamento muito bom. No segundo, um orçamento melhor ainda. E depois, quando já sai o terceiro, eles já começam a diminuir o orçamento. Assim vai, esse aqui é o quinto filme da franquia. O orçamento já não estava tão grande, então os efeitos não ficaram tão legais assim. Acabou que foi diminuído o orçamento que eles receberam, os efeitos ficaram mais pobrezinhos, o filme ficou mais pobrezinho. E é normal, isso é corriqueiro, acontece em toda grande franquia de terror, é raro uma que escapa, especialmente slasher. Slasher rola muito isso. E agora, no último filme da franquia, tirando aquelas continuações que teve Fred vs Jason, o último filme da franquia é esse, A Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred. E aqui a gente vê o fato de que o Fred precisa sair da Rue Street, da cidade inteira de Springwood, porque ele matou todo mundo que tinha pra matar. Então ele precisa sair da cidade e ele acaba se encontrando com a Catherine, a filha dele, que agora é uma psicóloga infantil. Tem tanto psicólogo nesse filme, né? Adorei. Ela é uma psicóloga infantil, então ela quer acabar pra sempre com o reinado de terror que o pai dela criou. Esse filme, ele abraça de vez a comédia, ele para de se tratar como um filme de terror sério, ele abraça de vez a comédia. Tem diversas cenas que você realmente se pergunta se o Fred era pra ser um assassino assustador, assim, porque essa parte foi deixada de lado. Esse filme, ele, sinceramente, ele encerrou a franquia de um jeito bem... sabe, é triste que a franquia tenha acabado desse jeito, porque, na verdade, essa inserção da filha dele, a Catherine, chega a ser um desrespeito com o resto dos filmes. Você deve estar pensando, mas você falou lá no começo que ele tinha uma mulher e uma filha. Realmente, ele tinha uma mulher e uma filha, mas isso foi falado só nesse filme. Ou seja, a gente ficou sabendo da história do Fred no 6º filme e último filme da franquia. A gente ficou sabendo que ele tinha uma filha, uma mulher, uma casa, antes de tudo que ele fez. Será que não é meio tarde pra apresentar a história dele?
Mas o ponto positivo é isso, contar a história da psicopatia dele. O ponto negativo não faz sentido porque no resto não foi citado. Aí tem um pulo temporal ali, tem um negócio meio assim, acho que eles tentaram na verdade fazer um revival da franquia e viram que não ia dar certo, aí mataram ele. E é isso, nesse filme ele morre, a filha dele mata ele, por isso que é a morte do Fred. E aqui todo mundo fala, não vai ter mais nenhum filme do Fred. Mas o homem faz de tudo, então é óbvio que ele vai voltar. E esse último filme da franquia, ele terminou com aquele gostinho do... É uma franquia legal, um personagem legal, mas a franquia pode acabar por aqui para que o personagem não se destrua completamente. O fato é que, justamente pelo Fred fazer de tudo nas telas do terror, ele já fez tudo que é tipo de filme aí, 6 filmes, daí tem Fred vs Jason, Fred vs Jason parte 2, que eu não sei exatamente onde que ele entra nessa linha temporal aí, mas ele tá em alguma linha temporal, ele tá por aí, já foi feito de tudo. Livro, como esse livro aqui, Never Sleep Again, A Hora do Pesadelo, da Dark Side, que fala um pouquinho não sobre a história do Fred, mas sim sobre como é que os filmes foram elaborados. É bem interessante pra gente saber como que foi organizado o primeiro filme, pra gente ver por que o primeiro filme deu certo e os outros não deram tão certo assim. Porque o primeiro filme ele foi feito com muito carinho e os outros começaram a ser aquela máquina, aquele suquinho do capitalismo gostoso pra fazer uma grana. Então a gente vê que o Fred, mesmo ele sendo esse personagem assim que nem todo mundo gosta, a galera acha meio caricato, porque ele foi um pouco destruído, um pouco batido ao longo do tempo, o fato é que ele continua sendo aquele personagem clichêzão do terror, que todo mundo adora, todo mundo conhece. Você vê qualquer coisa do Fred, foi feito um marketing gigantesco em cima dele, foi vendido produto, boneco, filme, livro, foi feito de tudo com o Fred, porque ele é um baita de um personagem legal, mesmo que infelizmente os filmes dele não tenham seguido na linha perfeita que foi a Primeira Hora do Pesadelo, que eu tanto gosto. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido a esse meu vídeo. Eu estou de volta depois de muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o especial de Halloween. E é isso. Comentem aí embaixo se vocês já sabiam todas essas curiosidades que eu falei sobre o Fred aqui embaixo. Qual é o próximo personagem de terror que você gostaria de me ver falando aqui. E comente aí embaixo o que você acha sobre os filmes do Fred, o que você acha sobre o Fred no geral e sobre A Hora do Pesadelo. Se você também concorda que a franquia foi decaindo ao longo do tempo e que ela deveria ter ficado com o mesmo diretor do primeiro filme, ele querendo fazer somente o primeiro filme já estava bom, já encerrava ali, ou se você realmente gostou que a franquia se estendeu o tanto que se estendeu. O que você acha de Fred vs Jason? Eu não sei o que eu acho de Fred vs Jason, porque ao mesmo tempo que ele é bem besteirol, eu me diverti bastante assistindo Fred vs Jason. Então assim, diga a sua opinião aí. Tchau, tchau e até a próxima. O que você achou? Não, achei legal. Agora eu quero